Olá, turma do sétimo ano, eu sou o professor Everton, sou professor de História e hoje a matéria vai ser a respeito de reformas religiosas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é a respeito dessa palavra reforma, que entendendo a palavra reforma, a gente já tem uma ideia do que ocorreu naquele tempo e do que vem ocorrendo na verdade. A palavra reforma, muitos têm na cabeça como algo reforma na casa, e é essa imagem que eu vou utilizar. Pense vocês estão na sua casa e desejam fazer uma reforma, ou seja, a minha casa eu vou desejar pintar porque a pintura já está velha, eu vou desejar arrumar a fiação porque já está toda antiga, estragada, eu vou reconstruir aquilo que foi destruído, porque a minha intenção com a reforma é tornar a forma original, é voltar à forma inicial da casa. Assim foi com as reformas religiosas. Os conhecidos reformadores, que eu vou falar para vocês, pelo menos os principais, a intenção principal deles era de olhar para a Igreja Católica e desejar que ela voltasse à forma inicial, ou seja, que ela tirasse tudo que ela andou de ruim durante anos e voltasse àquela forma original. E a gente vai ver em algumas questões como que isso funcionou. O primeiro personagem que a gente vê é esse homem, Martinho Lutero, um monge agostiniano. Ele era da religião católica, ele era da Igreja Católica, era um monge, era um doutor, era um grande teólogo. E esse grande teólogo, em certo momento, se deparando com as escrituras sagradas da Igreja Católica, da religião cristã, ele começa a olhar e ver que algumas coisas que a Igreja Católica vivia naquele tempo e algumas coisas que estavam nas escrituras não batiam. Então, o que ele olha para tudo isso? Ele vê e fala, não, a Igreja Católica inicial, ao passar dos anos, foi perdendo a sua forma, foi ficando deformada, foi perdendo muito da sua forma, e o que nós temos hoje, século XVI, é algo totalmente diferente daquilo proposto nas Sagradas Escrituras. Então, esse monge agostiniano, lidando com as Escrituras Sagradas e olhando para a situação da Igreja Católica, ele fala, não, tem algo de errado. E o que esse camarada faz? Lutero pregou 95 teses em 1517 na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E qual que era a ideia dele com essas 95 teses? É mais ou menos hoje, se alguém muito conhecido, ele fosse no Twitter, no Instagram, no Facebook e colocasse algo contra uma instituição e levantasse questões, falava, ó, vocês precisam consertar isso, precisam arrumar isso, porque vocês perderam a forma do que vocês eram. Então Lutero, apregoando essas 95 teses, ele é como um camarada divulgando para todo mundo desejasse ver, todos os teólogos e todo o clero da Igreja Católica vislumbrasse e visse as questões que ele havia levantado a respeito da Igreja Católica e que ela deveria voltar atrás e mudar. Só que, claro, a Igreja Católica, a gente conhece muito bem aí durante a história, que a Igreja Católica não é esse bom moço. E a mesma coisa acontece com Martinho Lutero, que se levanta contra a Igreja Católica, ou seja, há perseguição em cima dele. Então ele é excomungado e ele é perseguido. Só que Martinho Lutero consegue se evadir e em 1534 Lutero termina a sua tradução da Bíblia para o vernáculo alemão, ou seja, para a língua alemã. Então nós temos aí a primeira tradução completa, Antigo Testamento, Novo Testamento, pro alemão. E é mesmo em 1534 que a gente tem a impressão de toda a Bíblia pela imprensa de Gutenberg, que a gente vai ver mais à frente. Então, qual que é a outra questão? Lutero tinha muitos posicionamentos a respeito não só da questão da instituição da Igreja Católica em si, mas ele tinha muitas questões teológicas, e essas questões teológicas foram que mudaram o clima, a situação, a parte social e econômica da época. E a gente vai entender isso mais à frente. Então, o que é? Lutero defendia a salvação pela fé em oposição à salvação pelas obras. Então, a Igreja Católica, nesse tempo, ela tratava os seus fiéis da seguinte maneira. Falava, ó, eu te concedo a salvação, você vai morar no céu depois que você morrer, mas você precisa trazer doações, dar esmolas à igreja e doar a sua fortuna para a igreja.
doar sua fortuna, seja para a construção de igrejas, catedrais, então você precisava se doar. E uma das questões muito importantes são as indulgências, que eram papéis garantidores da salvação a todos aqueles que doassem uma quantia em dinheiro para a Igreja Católica. E Lutero tinha esse pensamento a respeito da salvação, que não, a salvação não vem de nada dessas coisas, vem através da sua fé, daquilo que ele cria. Outro personagem importante, mas agora não na Alemanha, mas sim surge na França, é esse personagem, esse camarada chamado João Calvino. João Calvino foi aquele que deflagra ali a reforma dentro da França. A questão é que França, totalmente católica, ela não aceita muito bem essas questões de João Calvino, e João Calvino acaba fugindo para Genebra, na Suíça. E é lá que ele faz o seu bunker da reforma protestante. Então, quais são os principais posicionamentos de João Calvino? O primeiro seria a predestinação. João Calvino acreditava que todos os seres humanos, ou seja, ele defendia que muitos dos seres humanos foram predestinados para a salvação e outros predestinados para a condenação. Bem antes, ou seja, de qualquer pessoa desejar ser salva ou a pessoa não desejar nada, Deus já tinha predestinado o futuro das pessoas. E a gente vai ver as implicações disso mais para frente. Outro posicionamento importante é a respeito de uma ética protestante agora reformada. Ou seja, Calvino, e olhem muito bem porque vocês vão entender essa relação entre a religião protestante, ou seja, as igrejas protestantes, e a questão do capitalismo. João Calvino acreditava que o trabalho duro era uma virtude e que a riqueza era um sinal de salvação. Então isso calhava muito bem para a burguesia, que agora a burguesia não é mais perseguida, ou seja, aqueles que acumulam riqueza não são mais perseguidos pela Igreja Católica, mas são vistos como pessoas que foram salvas. Ou que o trabalho duro, que isso ajudava o capitalismo, que ia surgir, na verdade, formalmente, alguns séculos depois, ajudava que, sério, se tem alguém falando que trabalho duro é uma virtude dada por Deus, claro, os burgueses iriam adorar esse tipo de coisa, porque ajudava assim ou seja, em todo o empenho dos trabalhadores. Nós temos outra reforma, e a reforma anglicana, e essa tem pontos interessantes de como aconteceu. Nós temos esse camarada aqui, esse camarada é o rei Henrique VIII da Inglaterra. Henrique VIII foi o criador da igreja anglicana na Inglaterra, foi o primeiro protestante lá da Inglaterra. Só que isso não acontece como aconteceu com João Calvino e com Martinho Lutero, isso acontece de uma forma um pouco diferente. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, e nesse seu relacionamento, claro, ele não conseguia ter um filho homem, que um filho homem era desejável para poder suceder o trono do pai. Então, como ele não conseguia ter filho, ele manda uma carta à Igreja Católica, ao Papa, pedindo permissão para que ele pudesse se casar novamente com outra mulher, e a gente vai conhecer essa mulher como Ana Bolena, para que ele pudesse ter filhos e conseguisse formar uma dinastia dentro da sua casa, dentro da sua família. E essa é toda a questão sucessória. Aí o Papa olha para isso e fala, não podemos conceder isso. Sem chance, Henrique VIII, você não pode fazer isso. Henrique VIII, então, ele promulga um ato de supremacia dentro da Inglaterra e a partir desse momento ele cria a sua própria igreja, que ficou conhecida como Igreja Anglicana. Ela possui alguns pensamentos diferentes, ela é muito próxima da Igreja Católica, da religião católica, só que possui alguns posicionamentos diferentes. Um dos posicionamentos são: a Igreja Católica adota menos sacramentos que a Igreja Anglicana adota menos sacramentos que a Igreja Católica, e ela retira do culto os santos que a Igreja Católica possuía muitos. Claro, depois disso tudo, a Igreja Católica não ia ficar quieta, ela faz então o Concílio de Trento. E o Concílio de Trento, o que seria? O concílio vem da palavra conciliar, ou seja, resolver um problema. Então esse concílio é formado para resolver um problema. Esse problema que está crescendo, que é a reforma protestante que está acontecendo. E o que foi o Concílio de Trento, que é a resposta à reforma protestante? Foi, primeiramente, uma reafirmação de todas as doutrinas e a reafirmação da autoridade da igreja. Ou seja,
Em todos os pontos cruciais, ela não voltou atrás, ela continuou confirmando aquilo que ela pensava e acreditava. Claro, as mudanças aconteceram, mas foram muito poucas. Uma das mudanças foi que o concílio proibiu agora a venda de relíquias, que muito acontecia em todos esses santos, que eles vendiam relíquias de santo, seja lenço, seja chapéu, ou qualquer coisa utilizada como santo da Igreja Católica, era vendido como uma relíquia a altos preços. E claro, eles passaram a investir na capacitação dos padres e investir na catequização. Um desses investimentos, a gente tem consequências aqui no Brasil, ainda hoje, que é o grupo jesuítas, que surge nessa época. Que o grupo jesuíta surgiu através do Concílio de Trento. Então a Igreja Católica não volta atrás nas questões importantes da reforma. Então eu queria lembrar aos irmãos, a vocês, alguns pontos importantes ali, algumas consequências através da reforma protestante tem para nós hoje, ainda hoje, não só naquele tempo. Um dos pontos é a liberdade religiosa, ou seja, a reforma abriu espaço para o livre pensamento religioso e a autonomia do indivíduo. Agora, o ser humano não estava mais preso à religião católica como salvação, agora ele tinha liberdade de pensar como quisesse. Outro ponto é a educação, a tradução da Bíblia para os vernáculos promoveram a educação e a alfabetização. Agora as pessoas tinham acesso às escrituras e elas poderiam ter acesso à leitura e ao aprendizado. E outro ponto é a economia, como a gente já viu com o calvinismo, com João Calvino, através do trabalho duro, trabalho árduo. Então, esses foram alguns dos pontos importantes da reforma protestante que tem consequências ainda hoje. E fica aqui meu grande abraço, e essa foi a nossa aula.